Apesar da Samsung ter lançado 2 painéis novos esse ano, a menina dos olhos da marca continua sendo a linha New QLED, com a QN90C no topo dela. Esse modelo, para se diferenciar do resto, continua reforçando a ideia de Gaming TV, com modelos menores e alguns diferenciais para esse uso. Mas não se engane, ela traz muita qualidade também para quem só precisa de uma TV normal para sala. Independente do seu uso, o que a QN90C quer é ser reconhecida como a melhor TV LCD de resolução 4K. O problema é que pode ficar difícil entender o público-alvo dela. Existem diferenças entre os tamanhos, sem tantas mudanças também ano a ano. E será que tá equivalente ao LED mesmo? Pode deixar que hoje eu esclareço tudo para vocês, logo depois da vinheta. E caso vocês se interessem, terão links de compra lá na descrição, ao lado do comparador Escolha Segura e do grupo de ofertas. Tudo para te ajudar a encontrar os melhores preços na internet. E bora para análise. Para começar, o primeiro detalhe que você precisa saber da QN90C é que basicamente existem duas TVs diferentes com esse mesmo nome. A diferenciação, como eu dei a dica na introdução, se dá pelo tamanho. 43 e 50 polegadas são consideradas as verdadeiras Gaming TVs. As menores, com taxa de atualização de 144 Hz e tecnologias mais específicas para evitar artefatos de imagem, problemas mesmo que podem prejudicar os jogos. Vamos chamar elas de QN90C pequenas. A QN90C grande tem 55 ou 65 polegadas, apenas mais 2 tamanhos disponíveis que servem como os verdadeiros sucessores da QN85C. Elas possuem HDR melhor, graças à diferença no pico de brilho, importante para o recurso e para filmes. No entanto, nada especial para jogos. Isso significa que 50 polegadas para baixo ela é ruim para cinema e de 55 para cima é ruim para jogos? Claro que não, mas é importante ter em mente que para cada uso, um dos tamanhos traz mais recursos. Durante a análise, eu vou apontar sempre que algo for diferente, dependendo do tamanho. Na verdade, logo nas dimensões da TV, já tenho que apontar algo. Aliás, é claro que uma TV maior tem dimensões maiores, mas indo contra o esperado, a base da QN90C pequena é maior que a base do modelo grande. São 520 mm de largura nos modelos menores, contra 390 nos maiores. Se calcularmos a proporção, é quase metade da largura da tela de 50 polegadas e menos de 1/3 para 65. A ideia é clara, deixar a QN90C pequena com cara de monitor, contra algo mais singelo para o grande. Mas olha, posso ser sincero, independente do tamanho, a QN90C tem uma das bases mais bonitas do mercado. É uma placa de metal plana, hexagonal, com uma cara de trapézio no acabamento fosco. Ela é bem grande, pesada e centralizada. Quando os parafusos ficam ali no centro, os cantos sempre balançam um pouco. Mas considerando essa montagem, ela é robusta o suficiente para dar uma sustentação legal. Aliás, para esse modelo, nada de montagem simplificada, é parafuso mesmo. Confesso que eu senti falta de algo assim lá na S90C. E até por isso eu quis entrar em mais detalhes aqui, pois essa é uma base que dá confiança, diferente da OLED da marca. Mas a questão principal é que fica bonito e bastante prático para ser usado como um monitor. Basicamente, existe bastante espaço embaixo para você deixar tudo bagunçado. Caso você esteja pensando em usar a QN90C dessa forma, com um PC, como uma tela de computador, nós entramos mais a fundo nesse assunto lá no Podia Ser um E-mail. Esse é o nosso canal para conversarmos com você sobre como integrar melhor a tecnologia ao seu dia a dia, com setups, dicas de aplicativo e, nesse caso, dicas de uso. Se é algo que te interessa, dá uma olhada, mas só depois de terminar aqui e de deixar aquele like. Em questão agora de conexões, nada de diferenciação entre os tamanhos. São 4 HDMIs, todos versão 2.1, com compatibilidade para o 4K em alta taxa de quadros. O que muda é a capacidade do painel. São 144 Hz nos modelos menores e 120 Hz nos maiores. Existe ainda a entrada para antena, caso você use ela ainda, saída ótica de áudio e a porta para o cabo de internet. Sem fio, o Bluetooth 5.2 está presente em todos os modelos, o que ajuda bastante no uso, com vários dispositivos conectados ao mesmo tempo. O pareamento e a troca entre eles é mais rápida e mais certeira também. É para funcionar melhor, pois dá para jogar direto da TV e aí você precisa conectar um controle, um fone de ouvido e até um teclado sem fio. Essa conexão, então, é mais importante ainda para uma TV que quer ser chamada de Gaming TV. Já o controle da própria tela é um velho conhecido, o Solar Cell, que ganhou design mais arredondado e menor.
Ficou bonitinho, mantendo a ideia de minimalismo, mas quem conhece o modelo do ano passado conhece esse também. Partindo agora para os alto-falantes, de novo, diferenças, e agora separadas em 3 conjuntos diferentes. Assim como no ano passado, o modelo de 43 polegadas é o mais simples, 2.0 canais com potência de 20 watts. Subindo para 50 polegadas, um pequeno ganho, são 2.2 canais com 40 watts. Pensando isolado aqui nas Kn90C pequenas, são valores baixos para a New QLED mais avançada da marca, mas isso se deve ao direcionamento. Você troca o som pela taxa de atualização de 144 Hz. Na Kn90C grande, o esperado, sistemas mais complexos de 4.2.2 canais e 60 watts de potência. São 4 falantes médios, que lidam com a maior parte do som, 2 woofers pequenos, só para destacar um pouquinho mais os graves, e mais 2 tweeters, que aumentam principalmente a espacialidade sonora. Todos os tamanhos possuem ainda soluções de software integradas para melhorar a qualidade ainda mais. É por isso que a Kn90C de 43 polegadas, lá com seus 2.0 canais, soa muito melhor que a básica CU8000 com o mesmo conjunto. Mas não tem como competir com um jogo de falantes que são fisicamente superiores, e isso ajuda a Kn90C de 55 e 65 polegadas a destacar mais o áudio com o som adaptativo e criar uma sensação de movimento mais clara com o som em movimento. Apesar de tudo que falamos e que ainda vamos falar, a discussão de som é o que melhor delimita as áreas de ação de cada tamanho. Como monitor, é ok ter o som menos potente, pois é provável que a pessoa utilize um fone de ouvido. Para filmes, no entanto, não tem desculpa não, precisa de um kit bom. A menos que você use uma soundbar, que é o mundo ideal para Samsung, e ela até manda de brinde em alguns casos. Se você encontrar essa promoção, aí o som da TV só é necessário se você utilizar a sincronia sonora. Mas acho que chegou a hora de falar do assunto mais importante. Bora falar de imagem. Independente do tamanho, a Kn90C possui um painel New QLED, ou seja, LCD com Quantum Dot e Mini LEDs. Isso garante uma qualidade de cor enorme com muito contraste. O melhor dos mundos quando falamos de um painel LCD. Os valores medidos podem variar de modelo para modelo, mas o que medimos foi de 92 a 95% de cobertura do DCI-P3, com brilho de 800 a 1500 nits, dependendo do tamanho, e contraste de até 2850 por 1. Em questão de cor, nem há muita necessidade de ser melhor que isso. Os Quantum Dots deixam os tons mais puros, então a TV atinge uma cor bonita sem exagerar na saturação. A S90C da Samsung conseguiu exibir mais cores, no entanto, os filmes são feitos no DCI-P3, então mais que 100% só é útil em alguns casos bem específicos. Já o brilho é a força da New QLED. Esse é um valor alto, forte até para ambientes externos. Naturalmente, o LCD pode ser bem brilhante, mas os mini LEDs impulsionam ele mais ainda. Basicamente, o LED tradicional do painel de luz é substituído por 40 mini LEDs, aumentando a concentração e a intensidade do conjunto. Vale comentar que não dá para usar a Kn90C no brilho máximo como monitor, é muito forte. Eu deixei no 15, mas até no 10 pode ser melhor no escuro. Isso influencia indiretamente o contraste, que cai um pouco, mas não tem problema também. É melhor um contraste de 2000 por 1 do que queimar a retina. Mas voltando para os mini LEDs, eles deixam o painel de luz mais inteligente também, o que possibilita um resultado melhor do local dimming. A TV consegue controlar grupos de mini LED de forma individual, intensificando o brilho em cenas iluminadas ou reduzindo a luz em cenas escuras. E esse é o segredo para o contraste ficar tão alto, pois o preto pode ficar bem escuro e homogêneo sem limitar o alcance das cores mais claras. Dito isso, as New QLEDs possuem um ponto fraco, comum a todas elas, que é o blooming, que eu já vi traduzido aqui como floração ou efeito auréola. Isso acontece quando um objeto muito claro aparece na frente de um fundo muito escuro. Surge uma aura branca ao seu redor, que não deveria estar ali. Quem já viu vazamento de luz de LCD sabe mais ou menos como o brilho pode atrapalhar nos piores casos. Mas calma que a New QLED mais top do mercado não tem vazamento. Esses casos extremos só acontecem quando você olha para a tela de lado, em cenas bem específicas. Assistindo até 45 ou 60 graus, se você configurar o local dimming mais fraco, a imagem fica perfeita, ou quase isso. Há poucas gerações, o efeito de florescimento estava bem forte e atrapalhava bastante a experiência em alguns filmes. O título Soul, por exemplo, da Disney é um teste muito bom. E eu diria que a Kn90C passou, tanto a Kn90C quanto a Kn85C, o que mostra que a Samsung conseguiu diminuir esse problema na geração como um todo. As imagens escuras não ficam tão boas quanto numa OLED, mas para um LCD tá perto do ideal. E agora, quando nós juntamos essas três características de cor, brilho e contraste,
o nível está bem alto, o que significa ótimos resultados de HDR. Para aquele 90C, além do HDR10 Plus, também é relevante a presença do HDR Gaming e da remasterização HDR. Para explicar de forma resumida, o HDR10 Plus é um formato de imagem com mais dados. Ao invés de 8, são 10 bits. Esses bits extra contam para a TV o nível específico de cor e brilho para cada ponto da tela. Além disso, ele é dinâmico, o que é o seu diferencial perante o HDR10 padrão, que é estático. Dessa forma, a TV compatível adapta os níveis de branco e preto para cada cena, ao invés de seguir um valor só para o filme todo. Para dar um exemplo real, eu gosto de usar a série A Casa do Dragão. Essa, olha, era quase impossível assistir em uma TV básica. Quem viu deve se lembrar de algumas cenas bem escuras, aquela na praia, por exemplo. Um dos problemas é que o episódio estava configurado para um nível de iluminação específica, mas aquela cena precisava de um nível diferente. O HDR dinâmico, em teoria, resolve isso. Existem casos que o diretor errou a mão mesmo, mas no exemplo de A Casa do Dragão, eu só descobri que pessoas acharam aquela cena escura demais depois, quando eu li na internet. Porque pra mim, na hora, ela estava até iluminada demais para uma praia no meio da noite. Como a tendência é que as séries fiquem cada vez mais escuras, pois elas estão sendo preparadas para as TVs mais avançadas, quem não tem uma tela capaz de exibir o HDR10 Plus ou o Dolby Vision acaba ficando no escuro. Como eu comentei, aquele 90C maior possui o HDR melhor, o Quantum HDR 32X, de acordo com a Samsung. É pouca coisa melhor que o Quantum HDR 24X, daquele 90C menor, mas vale aí como um diferencial extra. E o outro recurso que eu comentei, a remasterização HDR, serve como um upscaling. Porém, ao invés de aumentar a resolução da imagem, ele finge que ela está no formato HDR. O resultado, no geral, é bom. Digo no geral porque com esses recursos de inteligência artificial, nada é garantido 100% das vezes. Ainda assim, assistindo YouTube, onde a maioria dos conteúdos está no formato mais simples, o SDR, a remasterização acertou mais do que errou. Esse é um recurso que não foi adaptado na OLED ainda, o que pode tornar aquele 90C melhor que a S90C em alguns casos. Para os jogos, no entanto, eu achei que seria melhor do que foi. Imagino que o problema seja o constante movimento do cenário. Aí a inteligência não conseguiu acompanhar. Ela insere mais artefatos do que melhorias, então o ideal é usar o modo HDR certo. Falando nisso, como uma TV de 144 ou 120 Hz, ela traz a interpolação de movimento. Que assim, se é para reclamar de alguma coisa, seria da interpolação, que podia estar um pouquinho melhor. A S90C também teve esse problema esse ano, então talvez seja algum erro na inteligência que pode ser resolvido depois, mas nada é certeza. O teste aqui é o jogo de tênis, e dá para assistir, mas pessoas mais observadoras vão perceber os artefatos, os problemas de interpolação. Isso não significa que a tela tem ghosting. A interpolação funciona como um upscaling de taxa de quadros, mas é um processo que o modo gaming desliga. Para o ghosting, os borrões e outros problemas assim, a TV tem outras soluções que essas funcionam muito bem. Para resumir o tema imagem, então, aquele 90C tem a melhor imagem de uma LCD? Olha, tá bem próximo. Não existia nenhum grande problema que ela precisava acertar daquele 90B, então trouxe apenas melhorias incrementais, que não farão tanta diferença ao lado do anterior, mas para quem tá vindo de um modelo mais básico, aí é um baita salto. Mas agora, para fechar, o mesmo pode ser dito do sistema. O Tizen de 2023 é muito parecido com o Tizen anterior, que já era bom. Para os gamers, ela traz o Cloud Gaming com GeForce Now e o xCloud. Então, a TV Gamer pode ser um console por si só, caso você tenha uma internet boa e a assinatura de um desses serviços. Lembra que eu comentei de muitos dispositivos Bluetooth? Para isso serve aquela capacidade. Nós testamos e usamos o Cloud Gaming, que ainda não é perfeito. Se alguém começa a usar muito a internet, ele perde qualidade. Mas aos poucos, essa tecnologia está cada vez mais próxima de ser o console do futuro. Para quem joga no PC e quer usar aquele 90C como monitor, o Tizen permite ainda mudar a proporção da tela, de 16:9 para 21 ou 32:9. Fica um monitor ultra-wide e grandão que aumenta bastante o campo de visão dos jogos, caso eles suportem as proporções maiores. Para trabalhar, eu achei que seria melhor, mas acaba não adicionando muito. É só não usar a parte de cima caso você ache aquela área muito alta. Mas a questão de preço trouxe uma surpresa. Ano passado, aquele 90B lançou por R$ 5.600 para 43 polegadas e 6.200 para 50.
Out! No entanto, esse ano, a Samsung já abriu a linha num preço ok. São 4.500 para 43 polegadas e 5.000 para 50. Baita evolução por, essencialmente, um produto muito parecido. Enquanto isso, os tamanhos maiores não estão tão melhores. 65 polegadas ainda sai por mais de R$10.000, quase R$2.000 a mais que a Kene85C. Com esses valores em mente, então, a Kene90C está bem legal para 43 e 50 polegadas. 43 para quem quer um monitor ou para colocar num quarto sem tanto espaço, enquanto que 50 pode ser até a TV principal da sala. Maior que isso, pelo preço que a Samsung precifica as duas, parece que ela mesmo quer que você vá para a Kene85C. Não são TVs ruins e o som é um baita diferencial perante os dois tamanhos menores. Mas pelo preço você paga muito, quase R$3.000 a mais, dependendo da época, para não receber tanto assim. Mas e aí, gostaram? Acham que uma Gaming TV fica mais interessante daqui a um tempo? Me contem nos comentários e não se esqueçam do vídeo do Podia Ser um E-mail e dos links na descrição. Por hoje é só, até a próxima!